seja bem-vindo ao canal Suculentário. Aproveita que o vídeo está começando e já vai curtindo. E se você ainda não se inscreveu, inscreve aí e ajuda a gente. No vídeo de hoje vamos falar sobre cochonilhas. As cochonilhas são um problema comum que muitos amantes de suculentas e plantas ornamentais enfrentam. Essas pragas podem ser um grande incômodo para as plantas, pois se reproduzem rapidamente e podem causar danos significativos. Vamos falar de como identificar as cochonilhas, como elas se reproduzem, como elas atacam e quais os danos que podem causar às suculentas e outras plantas. Além disso, vamos mostrar várias formas de combate às cochonilhas, incluindo métodos naturais e o uso de inseticidas sistêmicos. O que são cochonilhas? As cochonilhas são pequenos insetos que se alimentam da seiva das plantas. Elas são da família Cocoideae e possuem um corpo mole e geralmente ovalado. As cochonilhas adultas geralmente medem de 2 a 5 milímetros e são cobertas por uma camada cerosa que as protege de inseticidas e outros produtos de controle de pragas. Quais os tipos de cochonilhas mais comuns? Existem diferentes tipos de cochonilhas que podem atacar suculentas e outras plantas ornamentais. É importante identificar corretamente o tipo de cochonilha presente na planta, para escolher a técnica de combate mais eficaz. Aqui estão alguns detalhes sobre como identificar os diferentes tipos de cochonilha. Cochonilha farinhenta. Essa cochonilha é branca e macia, parecendo uma pequena bola de algodão. Ela geralmente se instala nas junções das folhas e dos caules da planta, e pode ser difícil de detectar. Cochonilha de escama. Essa cochonilha tem uma aparência de escama, com uma casca dura que protege o inseto embaixo. Ela é geralmente marrom ou preta e pode ser encontrada em qualquer parte da planta. Cochonilha de carapaça. Essa cochonilha é parecida com a cochonilha de escama, mas tem uma casca maior e mais dura, que se funde com o corpo da cochonilha. Ela é geralmente marrom ou cinza e pode ser encontrada em qualquer parte da planta. Cochonilha de raiz. Essa cochonilha vive nas raízes da planta e pode ser difícil de detectar até que a infestação esteja avançada. A planta pode mostrar sinais como folhas murchas e amareladas. Ao inspecionar sua planta, verifique se há sinais de manchas pegajosas ou folhas murchas, que podem indicar a presença de cochonilhas. Também é importante examinar a planta cuidadosamente, verificando as folhas, caules e raízes em busca de sinais de infestação. Use uma lupa se necessário para examinar os insetos em detalhes e determinar o tipo de cochonilha presente. Uma vez que o tipo de cochonilha tenha sido identificado, você pode escolher a técnica de combate mais eficaz. Como as cochonilhas atacam as suculentas e outras plantas? As cochonilhas se alimentam perfurando o tecido da planta e sugando a seiva, o que pode enfraquecê-las e torná-las mais suscetíveis a outras doenças e infestações de insetos. Elas se instalam principalmente nas folhas, caules e raízes das plantas. Elas são capazes de penetrar profundamente no tecido da planta, fazendo com que ela enfraqueça e possa até morrer se a infestação não for tratada. As cochonilhas são especialmente prejudiciais às plantas jovens e em crescimento. Como as cochonilhas se reproduzem? As cochonilhas fêmeas podem botar centenas de ovos de uma só vez. Esses ovos eclodem e as larvas emergem, começando a se alimentar da seiva da planta. As cochonilhas adultas podem produzir várias gerações ao longo do ano, o que significa que uma infestação pode se espalhar rapidamente se não for tratada. Quais os danos que as cochonilhas podem causar às plantas? As cochonilhas podem causar diversos danos às plantas, desde manchas nas folhas até a morte da planta.
A sucção constante de seiva pelas cochonilhas pode enfraquecer a planta e torná-la mais suscetível a outras infestações de insetos e doenças. Além disso, a presença das cochonilhas pode impedir que a planta cresça adequadamente, comprometendo seu desenvolvimento. Outros danos causados pelas cochonilhas incluem a produção de uma substância pegajosa chamada melada, que pode atrair formigas e outras pragas. A melada também pode cobrir as folhas, impedindo que elas recebam luz, comprometendo a fotossíntese da planta. Algumas espécies de cochonilhas também produzem uma substância tóxica que pode ser prejudicial à saúde da planta, causando manchas nas folhas e em outros órgãos da planta. Se a infestação de cochonilhas não for controlada, a planta pode ficar seriamente danificada e até morrer. Por isso, é importante detectar e tratar a infestação o mais cedo possível. Como as cochonilhas podem matar as plantas? Se uma infestação de cochonilhas não for tratada, elas podem enfraquecer significativamente a planta e deixá-la suscetível a outras infestações de insetos e doenças. Além de reduzir a capacidade da planta de absorver nutrientes e água. À medida que as cochonilhas se alimentam da seiva da planta, elas injetam uma substância tóxica que pode levar ao amarelecimento das folhas, assim como o enrugamento e deformação da planta. Com o tempo, se não for tratada, a planta pode morrer devido ao enfraquecimento e danos causados pelas cochonilhas. Existem algumas curiosidades sobre as cochonilhas que vamos falar a seguir. Uma das curiosidades é a relação que as formigas têm com as cochonilhas. As formigas têm uma relação simbiótica com as cochonilhas, onde as formigas protegem as cochonilhas e, em troca, se alimentam do líquido açucarado que elas excretam. Isso pode ser prejudicial para as plantas, pois as formigas podem transportar as cochonilhas de uma planta para outra, disseminando a infestação. Além disso, as formigas também podem danificar as plantas ao cavar seus ninhos ao redor das raízes das plantas, afetando a absorção de nutrientes e água pelas raízes. Portanto, o controle das formigas também é importante no combate às cochonilhas e outras pragas nas plantas. Existem mais de 7.000 espécies de cochonilhas em todo o mundo, e elas são encontradas em uma variedade de plantas. As cochonilhas são importantes para a produção do corante vermelho conhecido como carmim, que é usado na fabricação de alimentos, cosméticos e tecidos. As fêmeas das cochonilhas são incapazes de voar e passam a maior parte de suas vidas imóveis, se alimentando da seiva das plantas. Algumas espécies de cochonilhas são utilizadas em medicina tradicional como tratamento para doenças respiratórias e digestivas. As cochonilhas são frequentemente confundidas com fungos ou algas, devido à sua aparência e textura. As cochonilhas foram mencionadas pela primeira vez em textos chineses antigos que datam do século IV a.C. Algumas espécies de cochonilhas são capazes de se reproduzir assexuadamente, sem a necessidade de um parceiro para fertilizar os ovos. Algumas espécies de cochonilhas são usadas como alimento devido ao seu alto teor de proteínas e nutrientes. Aqui estão algumas maneiras pelas quais as cochonilhas são consumidas em diferentes partes do mundo. Na América Latina, as cochonilhas são conhecidas como cochinilla e são usadas como corante e como ingrediente em pratos típicos. Por exemplo, na culinária mexicana, as cochonilhas são utilizadas para fazer o queso de cochinilla, um tipo de queijo com um sabor distinto e textura crocante. Na África, as cochonilhas são usadas como fonte de alimento para pássaros como os calaus. Na Índia, as cochonilhas são conhecidas como tatri e são usadas como tempero em pratos salgados como curry. Em algumas regiões do mundo, as cochonilhas são consumidas como petisco, torradas e salgadas.
Na culinária tradicional mexicana, as cochonilhas são usadas para fazer uma bebida conhecida como água de cochinilla, que é feita fervendo as cochonilhas em água com açúcar e canela. É importante notar que algumas espécies de cochonilhas são tóxicas e não devem ser consumidas, portanto, é sempre importante verificar com um especialista em segurança alimentar antes de consumi-las. Finalmente vamos falar de como combater e eliminar as cochonilhas das plantas. Existem várias maneiras de eliminar as cochonilhas nas plantas, incluindo métodos alternativos e naturais. Aqui estão algumas das opções de métodos alternativos e naturais de combater as cochonilhas. O primeiro método de combate é a limpeza manual. Remova as cochonilhas com um pano úmido, com um cotonete ou uma escova macia. Esse método é mais eficaz quando a infestação ainda está em estágios iniciais. O segundo é uma solução de água e detergente líquido. Essa mistura de água e detergente pode ajudar a matar as cochonilhas. Basta diluir uma colher de sopa de detergente líquido neutro em 1 litro de água e aplicar a solução nas partes afetadas da planta com um pulverizador. Deixe a solução agir por algumas horas antes de enxaguar a planta com água limpa. O terceiro é uma solução de óleo de nim e bicarbonato de sódio. O óleo de nim é um pesticida natural que pode ajudar a controlar as cochonilhas, assim como o bicarbonato de sódio. O óleo de nim é eficaz porque contém uma substância chamada azadiractina, que interfere no processo de alimentação e reprodução dos insetos. Já o bicarbonato de sódio funciona secando a substância cerosa produzida pelas cochonilhas, o que impede que elas respirem e, consequentemente, as mata. Além disso, o bicarbonato de sódio pode alterar o pH da superfície das folhas da planta, tornando-a menos favorável para as cochonilhas se estabelecerem. Basta diluir em 1 litro de água, uma colher de chá de óleo de nim, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e uma colher de sopa de detergente líquido neutro e aplicar a solução na planta com um pulverizador. O quarto é uma solução de álcool isopropílico. O álcool isopropílico é outro produto comum que pode ajudar a matar as cochonilhas. Basta diluir 300 ml de álcool isopropílico em 1 litro de água e pulverizar as partes afetadas da planta. O quinto é o controle biológico. Algumas espécies de insetos predadores, como a joaninha e a vespa parasitária, se alimentam de cochonilhas e podem ajudar a controlar a infestação naturalmente. No entanto, essa opção pode não ser viável em todos os casos. O sexto é a manutenção adequada. Manter as plantas saudáveis e bem nutridas pode ajudar a evitar infestações de cochonilhas e outros insetos. Certifique-se de fornecer à planta as condições ideais de luz, água e nutrientes para promover um crescimento saudável. O sétimo é a remoção manual. Se a infestação estiver muito avançada, pode ser necessário remover partes da planta afetadas pelas cochonilhas. Isso pode ajudar a limitar a infestação e permitir que a planta se recupere mais facilmente. No caso de cochonilha de raiz, é recomendado a decapitação da planta, devendo o substrato e raízes infectados serem descartados em sacos plásticos devidamente fechados para que não haja reinfestação. É importante lembrar que os métodos alternativos e naturais podem levar mais tempo para serem eficazes e podem exigir várias aplicações. Se a infestação estiver muito avançada, pode ser necessário recorrer a um inseticida sistêmico. Os inseticidas sistêmicos são produtos químicos que são absorvidos pelas plantas e se espalham pelo sistema vascular, matando os insetos que se alimentam da seiva das plantas, como as cochonilhas. Esses inseticidas são uma opção eficaz para o controle de infestações de cochonilhas em qualquer tipo de plantas, inclusive as plantas ornamentais.
Existem diferentes tipos de inseticidas sistêmicos disponíveis no mercado, como Resolva, Diazitop, Evidence, Lambda-Cialotrina, Nexor, entre outros. É importante escolher um inseticida adequado para o tipo de planta e o estágio de infestação de cochonilhas. Antes de aplicar qualquer inseticida, é importante ler e seguir as instruções do fabricante. Em geral, os inseticidas sistêmicos são aplicados em todas as partes da planta através de um pulverizador. É importante garantir que o produto seja bem absorvido pela planta, o que pode levar alguns dias ou semanas, dependendo do produto e da planta. É importante lembrar de sempre seguir as instruções do fabricante. A limpeza da planta é muito importante para a saúde e o bem-estar da planta. A aplicação de meios de combater as cochonilhas é uma etapa importante no controle dessas pragas, mas a limpeza da planta é igualmente importante. Retire as cochonilhas mortas da planta para prevenir a reinfestação. As cochonilhas podem deixar ovos e larvas que podem eclodir mais tarde e reiniciar a infestação. Ao remover as cochonilhas mortas e toda a cera que ficou, você pode evitar que isso aconteça. Além disso, as cochonilhas podem deixar nas plantas a melada. Essa substância pode atrair outras pragas. A remoção da melada e das cochonilhas mortas evita esses problemas. Por fim, a limpeza da planta também é uma boa prática de jardinagem em geral. Remover as folhas e caules mortos e doentes ajuda a prevenir a disseminação de doenças e promove um ambiente saudável para a planta crescer. Em resumo, as cochonilhas são uma terrível praga comum em suculentas e outras plantas e podem causar danos significativos se não forem tratadas. Quer saber mais? Então não perca mais nenhum vídeo incrível! Inscreva-se no nosso canal agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E se você quiser ficar ainda mais conectado conosco, siga-nos em todas as nossas redes sociais. Clique no botão de curtir e faça parte da nossa comunidade de fãs. Juntos, vamos explorar um mundo de conteúdo incrível. Então não perca tempo e se inscreva agora!